26 de abril de 1986. Uma data que mudaria para sempre a nossa relação com a energia nuclear. Na pequena cidade de Pripyat, Ucrânia, então parte da União Soviética, o que deveria ser apenas um teste de rotina no reator 4 da usina nuclear de Chernobyl se transformou no pior acidente nuclear da história. Mas o que realmente aconteceu naquela noite fatídica? Tudo começou com um teste de segurança aparentemente simples. Os operadores queriam verificar se, caso faltasse energia, o reator poderia manter-se seguro até os geradores de emergência assumirem. Parece prudente, não é? O problema é que uma série de decisões questionáveis, combinadas com falhas no projeto do reator soviético, criaram a tempestade perfeita. Os operadores do turno noturno, que não estavam totalmente preparados para o teste, reduziram a potência do reator mais do que deveriam. Quando tentaram corrigir o erro, o reator tornou extremamente instável. Em questão de segundos, a potência aumentou mais de 100 vezes o normal. O resultado? 2 explosões devastadoras, que lançaram material radioativo na atmosfera e mudaram o mundo para sempre. Mas essa é apenas a história que você já conhece. O que poucos sabem é que Chernobyl guarda segredos e curiosidades fascinantes, que parecem ter saído de um filme de ficção, mas são totalmente reais. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho de notificações e então, lendários reunidos, vamos nessa! Logo após o acidente, a radiação era tanta que causou um fenômeno surpreendente na floresta próxima à usina. Os pinheiros começaram a mudar de cor, assumindo um tom vermelho alaranjado intenso, antes de morrer. Os níveis de radiação eram tão altos que as árvores absorveram uma dose letal em segundos. Hoje, essa área é conhecida como Floresta Vermelha e continua sendo um dos lugares mais radioativos do planeta. Logo, quando as autoridades perceberam a gravidade da situação, tentaram de tudo para conter o desastre. Um dos planos mais curiosos foi usar um robô especial, mas não é qualquer robô. A União Soviética trouxe um Lunokhod Hood, um veículo originalmente projetado para explorar a Lua. Afinal, se ele foi feito para suportar condições extremas no espaço, deveria aguentar Chernobyl, certo? Errado. A radiação era tão intensa, que até mesmo essa máquina especial falhou. Seus circuitos simplesmente derreteram em questão de horas. A situação era tão grave que foi preciso improvisar. Sobre a usina, existe uma verdadeira cidade subterrânea, com quilômetros de túneis. Quando eles descobriram que a água acumulada nesses túneis poderiam causar uma segunda explosão ainda pior, 3 homens se voluntariaram para uma missão quase que suicida. Conhecidos como os mergulhadores de Chernobyl, eles navegaram pelos túneis inundados e radioativos para drenar a água. Surpreendentemente, contra todas as expectativas, eles sobreviveram. Mas Chernobyl não guardava apenas segredos relacionados ao acidente. A apenas 9 quilômetros da usina estava um dos maiores segredos da Guerra Fria, o Duga-3, um radar gigantesco conhecido como picador russo. Com impressionantes 150 metros de altura, essa estrutura monumental era capaz de detectar mísseis americanos. O som que emitia era tão potente que interferia a transmissão de rádio no mundo todo. Quando a população foi evacuada às pressas, muitos não puderam levar seus animais de estimação. As autoridades ordenaram que todos os animais fossem sacrificados para evitar contaminação. Mas alguns cachorros conseguiram sobreviver. Hoje existe uma população de centenas de cães que são descendentes diretos daqueles pets abandonados. Cientistas estudam esses animais para entender o efeito da radiação ao longo das gerações. E por falar em vida após o desastre, algo surpreendente aconteceu. A natureza começou a reconquistar o seu espaço. Sem a presença humana, a área ao redor de Chernobyl se transformou em uma espécie de reserva natural não internacional.
Espécies que haviam desaparecido da região voltaram, incluindo lobos, ursos, linces e até bisões europeus. É um exemplo único de como a natureza pode se recuperar quando deixada em paz, mesmo em um local de desastre nuclear. Nem todos aceitaram abandonar a região para sempre. Um grupo de aproximadamente 1.200 pessoas, principalmente idosos, retornou às suas casas nas semanas seguintes ao acidente. Eles são conhecidos como os Samoseli, autocolonos, e alguns ainda vivem na zona da exclusão até hoje. Plantam seus próprios alimentos e mantêm um estilo de vida simples, recusando-se a deixar as suas terras ancestrais, apesar dos riscos, hein? Para conter a radiação que ainda escapa do reator destruído, em 2016 foi construída uma das maiores estruturas móveis já feitas pelo homem. O novo confinamento seguro, com 108 metros de altura e 162 metros de comprimento. Esta estrutura, em forma de arco, foi projetada para durar 100 anos e custou 1,5 bilhões de euros. Para ter uma ideia do tamanho dessa estrutura, ela pode cobrir facilmente o estádio do Maracanã. Dentro da sala do reator 4, onde tudo começou, existe uma mesa que testemunhou todo o desastre. Apesar dos altíssimos níveis de radiação, essa mesa continua lá até hoje, praticamente intacta. Os cientistas ainda não entenderam completamente por que alguns objetos foram mais afetados pela radiação do que outros. Hoje, Chernobyl não é apenas um lembrete sombrio do passado, é um laboratório vivo e único. Cientistas de todo o mundo visitam a área para estudar os efeitos da radiação na natureza, desenvolver novas tecnologias de descontaminação e entender melhor como os ecossistemas se recuperam de desastres extremos. A história de Chernobyl vai muito além do acidente nuclear que todos conhecemos. É uma história de erros humanos e consequências devastadoras, sim, mas também de resiliência surpreendente, tanto da natureza quanto das pessoas. É uma história de segredos da Guerra Fria que ainda estão sendo descobertos e de lições que continuamos aprendendo até hoje. Em cada canto dessa zona proibida existe uma história fascinante, esperando para ser contada, lembrando-nos que, mesmo nas maiores tragédias, a vida encontra um jeito de seguir em frente. E aí, consegue imaginar viver em uma cidade completamente abandonada? Ou melhor, qual dessas histórias sobre Chernobyl você achou mais impressionante? Me conta aqui nos comentários. Já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal. Inclusive, vou deixar 2 vídeos aqui que você precisa assistir. Para não perder nenhuma lenda real, ativa o sininho. Já já te conto mais histórias fascinantes que seus professores nunca te contaram. Um abraço radioativo do seu amigo e até o próximo vídeo. Chegamos ao fim deste episódio épico. Deixe nos comentários a sua opinião, afinal, eu sou apenas um locutor. E essas lendas são reais ou não?